E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar do livro As Aventuras de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle. Então, vamos pro vídeo! Então, gente, vamos começar a falar um pouco sobre esse livro aqui. Primeiro, esse livro aqui é o livro do Sherlock Holmes, As Aventuras de Sherlock Holmes, que reúne 12 contos publicados de julho de 1891 a junho de 1892 na Strand Magazine. Por que esse livro é interessante? Primeiro porque, por ele ser um livro de contos, a leitura dele é bastante dinâmica, é muito rápido de ler. Em média, os contos aqui dentro têm de 31 a 32 páginas, então são contos bem pequenos que facilitam a leitura. O que acontece? Tu começa a ler e no mesmo dia tu já vai ter o desfecho final da história, porque é uma história curta, a ideia é ser curto. Por que eu queria falar um pouco sobre esse livro? Porque esse livro ele pode ser uma boa abertura de portas para que tu comece a ler Sherlock Holmes se tu nunca leu, porque ele é muito simples de ler, muito simples de entender e conhecer a pegada do autor, do Arthur Conan Doyle, da maneira como ele escreve. Só que tem alguns poréns que eu acho interessante. Primeiro, não espere uma narrativa densa desse livro. A ideia dele é ser curta, é ser uma leitura rápida, então ele tem um prejuízo. Ao mesmo tempo que ele te permite ler de maneira rápida e dinâmica, ele não te permite ter um desenvolvimento histórico tão denso e tão importante de cada personagem. No fundo, o detalhamento dos personagens, da ambientação, que é um fator bem importante para livros de suspense, vai ser sempre menor do que o possível, porque a história é pequena. Isso é a essência desse livro, saibam disso. Segundo ponto, ele tem 12 contos e eu recomendo que não leia todos os contos de maneira sequencial, como eu fiz, foi o meu erro de leitor. Eu li 12 contos, um por dia. 12 dias, então, eu li o livro inteiro. Por que eu acho isso um erro? Porque assim, por mais que o Conan Doyle seja um gênio e Sherlock Holmes seja um personagem coringa das histórias de suspense, todo autor tem uma limitação. Ele não consegue variar tanto os ganchos de suspense e mistério para que não fique repetitivo e cansativa a temática. Então, se tu lê todos os livros, todos os contos de uma maneira repetitiva e sequencial, naturalmente tu vai descobrindo esses ganchos e descobrindo os pontos onde ele te revela alguma coisa que vai ser crucial para o desenvolvimento da história. Eu mencionei isso no vídeo da Agatha Christie, que tu pode acontecer conforme tu lê, mas é muito difícil, porque ela realmente sabe esconder muito bem isso. Inclusive, eu acredito que ela sabe esconder melhor que o Arthur Conan Doyle. Ele tem padrões muito claros onde ele vai te dar uma pista, e experiência minha, a partir do 5º ou 4º conto que eu já tinha lido desse autor, eu já conseguia perceber onde estava a informação que era crucial para revelar quem era o culpado. Então isso se tornou fraco demais a narrativa para mim. Lá pelo 6º dia de leitura, eu já estava na metade do conto, na 13ª, 14ª página, eu já imaginava, ou é esse cara. Aí lá na 21ª página, já é esse. Aí chegava na final e era exatamente a pessoa que eu tinha pensado. Porque realmente os ganchos ficam repetitivos, a temática ela acaba não conseguindo se aprofundar por causa do espaço curto de páginas. Então, associado a essa dica de leia pausadamente, leia um conto, dá um tempo, uma semana, 2, e lê o próximo, intercale esse conto com outras leituras, esse livro de contos com outras leituras. Como se faz isso? Lê um livro um pouco mais denso, aí para relaxar a mente, lê um conto do Sherlock Holmes. Lê outro livro um pouco mais denso, e para relaxar a mente, lê outro conto do Sherlock Holmes. Por exemplo, eu tô lendo agora George Orwell, tá? Tô lendo A Flor da Inglaterra. Quando eu terminar o livro, eu podia muito bem ler um conto do Sherlock Holmes para relaxar a mente. E depois partir para O Corcunda de Notre Dame. E quando terminar esse livro, partir para mais um conto para relaxar a mente. Então a ideia é, relaxe a mente, leia de maneira intercalada, porque esses livros acabam tendo uma temática um pouco repetitiva e pela baixa quantidade de páginas se torna muito fácil a leitura e muito pouco desenvolvida. Então é fácil perceber os detalhes que vão te dar as respostas. E o livro de suspense, a graça é não saber a resposta. Enfim, esse é um vídeo um pouco mais de dica, não um comentário tão grande sobre a obra. Os contos são excelentes, né? A temática é sempre bem repetitiva, realmente, que é o suspense, mas é a pegada, todo mundo quer ler Sherlock Holmes exatamente por isso, por conta do suspense. Esse vídeo é mais uma ideia de dica de leitura. Leia com intervalos maiores, deixa que a memória esqueça os ganchos do suspense, para quando tu pegar de novo, seja tudo uma nova surpresa. Não deixe o teu cérebro se acostumar a isso, porque daí se torna uma leitura um pouco repetitiva e maçante e cansativa com o tempo. Depois de ler algumas vezes, lá pelo 7º, 8º conto, eu estava um pouco cansado, porque eu estava lendo muito seguidamente o mesmo estilo literário. A ideia de ser postado um conto mensal é exatamente isso. É um conto por mês que foi postado na Strand Magazine, de 1891 a 1892, julho a junho. Qual a ideia?
postar um por mês para a pessoa ler aquele conto naquele mês, poder ler um outro livro e daí quando chega no outro mês, ler o próximo conto. Então ter um intervalo entre os contos para que a pessoa possa descansar, relaxar e sempre apreciar a leitura e não ser um objetivo meio maçante terminar só o livro, ler por terminar. É isso, eu espero que vocês gostem dessa dica. Um abraço!